Mito das elites sociais. Algo que dificulta muito o adequado estudo da história do Império Russo é o estereótipo criado pelas pirâmides sociais. Muitos livros afirmam que a sociedade imperial russa era como uma pirâmide, em que a nobreza ficava no topo e era seguida pelo clero e o exército. Na base eram colocados o povo. Quando vemos esse tipo de estrutura teórica, muitos imaginam que a nobreza, o clero e o exército russo não trabalhavam, tinham muito dinheiro e monopolizavam o poder, tudo às custas do povo. Isso não é verdade. As pirâmides sociais não passam de um plano teórico com função de propagar estereótipos, preconceitos, inveja e ódio. Não tem nenhuma base documental e teórica. A verdadeira ciência vê em cada ser humano como um indivíduo dinâmico e não como uma classe estereotipada. Começando pelos nobres, não é verdade de que eles eram grandes proprietários de terras. Como podemos ver no gráfico, em 1905, apenas 3% dos nobres eram grandes proprietários de terras. 11 anos depois, às vésperas da Revolução, 92% deles não tinham terra algumas. No censo de 1882, a população urbana de Moscou possuía 2.413 nobres. Dentre eles, 15,5 prestavam serviços na indústria, no comércio e em empresas de transporte. Outros 15% eram profissionais liberais e 4,9% estavam abaixo da linha da pobreza. Eram empregadas domésticas, prostitutas e pessoas sem uma ocupação definida. Torna-se óbvio que mais de 1/3 de todos os nobres que viviam em Moscou em 1882 viviam de modo semelhante a qualquer outra pessoa. Em 1897, 15,3% da nobreza de ambos os sexos eram analfabeta. Devido à pobreza, quase metade dos aristocratas não poderiam se casar. Mesmo funcionários casados tinham dificuldade de criar seus filhos. Muitas vezes transferiam essas despesas ao Estado, mandando seus filhos para o corpo de cadetes e suas filhas para os internatos. A visão do clero russo, estando em segundo lugar no topo da pirâmide, também não passa de uma bobagem. Grande parte desse mito está na visão reducionista de muitos estudiosos ateus, que acreditavam que todas as igrejas eram católicas. E se os conhecimentos desses estudiosos sobre o catolicismo eram estereotipados e preconceituosos, os relativos à ortodoxia são nulos. Se os padres católicos eram celibatários que destinavam todos os seus recursos para a instituição da igreja, os popes ortodoxos eram pais de famílias que priorizavam, além de Deus, suas esposas e filhos. Nesse contexto, seria difícil pensar em terras da igreja. Vamos supor que, hipoteticamente, um sacerdote, por meio da venda de velas para velhinhas camponesas, adquirisse um plantel de 523 mil cabeças e 500 mil hectares. Quando o suposto pop rei do gado morresse, o seu plantel e suas terras seriam distribuídas entre seus filhos, que não necessariamente exerceriam a mesma profissão do pai. Aqui podemos ver que, mesmo levando em consideração uma hipótese absurda,
a pirâmide de Adalberon sempre daria cambalhotas na Rússia. Quanto à questão de riqueza do clero, podemos dizer que existem muitos tipos de riquezas. Eles eram culturalmente ricos, possuíam uma formação acadêmica abastada, eram guardiões e um grande patrimônio histórico e artístico, mas em matéria de dinheiro deixava muito a desejar. Entre 1903 e 1917, a média mensal de um sacerdote era de 25 a 41,6 rublos, convertido e corrigido em dólares, 312 dólares a 520 dólares, ou em reais, R$ 1.093 a R$ 1.820, igual a um operário. Isso não correspondia em nada à sua formação acadêmica e não era gratificação suficiente para tantas privações, isolamento e miséria. Muitas vezes eram tratados com indiferença e até desdém pelos nobres e pela alta sociedade. A imagem dos religiosos na Rússia sempre esteve associada ao nativismo, o amor genuíno à pátria, a simplicidade das camadas mais pobres da sociedade. Imagem esta repudiada pelos intelectuais russos, que buscavam a ocidentalização do país e tinham vergonha da cultura e folclore de seu povo. Os membros da igreja não eram tiranos que tiravam a liberdade do povo, muito pelo contrário, nem mesmo sua própria liberdade era respeitada. A partir de 1719, os sacerdotes estariam restringidos às suas igrejas e congregações, e não seria permitida a alteração do local de serviço e seu estado, sem a permissão das autoridades espirituais e temporais. Os clérigos foram proibidos de se envolver em quaisquer atividades de negócio, como as de comércio e da indústria, até mesmo alugar suas casas. Foram proibidos de participar de reuniões, de intervir nos assuntos mundanos, de intermediar petições, ir ao teatro, jogar cartas, fumar, dançar ou assistir danças, cortar a barba e os cabelos, obrigados a usar roupas modestas, principalmente cores escuras e cortes especiais, roupões e túnicas. Até 1719 a 1725, os clérigos tinham que pagar impostos e eram convocados para o serviço militar obrigatório. Só em 1823 eles tiveram o direito ao voto em condições de igualdade com os demais. Somente em 1804, a lei reconheceu o direito do clero para adquirir propriedades de terras sem servos. No entanto, por causa da pobreza, não poderiam ter esse direito amplamente exercido. Apenas na década de 1860, o espaço do quintal do clero rural entrou em sua propriedade privada. Ao mesmo tempo, ele recebeu o pleno direito de adquirir e alienar bens móveis e imóveis, terrenos, casas, etc. Durante a primeira metade do século XVIII e XIX, os sacerdotes em educação ultrapassavam a elite governamental da Rússia, mas a sua renda era de 4 a 5 vezes inferior até mesmo a dos oficiais júniores. Na primeira metade do século XIX, melhorou um pouco e se tornou 1,5 a 2 vezes menor. Por isso, muitos sacerdotes se ressentiam em expor sua esposa e filhos à pobreza e privações da vida espiritual. E por ter muito estudo e preparo, se juntaram a intelectuais e outros grupos profissionais.
Por exemplo, em Moscou, em 1882, dos 6.319 integrantes do clero, apenas 40% pertenciam ao Ministério de Adoração. O resto eram funcionários públicos, professores, médicos, escritores, artistas. 450 pessoas trabalharam por contrato. 356 estavam em hospitais e asilos, e 134 manteve-se entre os elementos das subclasses. Essas condições adversas fizeram com que a proporção do clero na população do país diminuísse lenta e continuamente, de 1,9 em 1709 para 0,5 em 1913. A Igreja e o Estado nunca tiveram cumplicidade, como afirmam os intelectuais brasileiros. Após as reformas de Pedro com o Sínodo, em 1721, foi abolido o patriarcado russo e as decisões da Igreja russa foram subordinadas aos gregos. Em 1726, a gestão dos bens da Igreja foram transferidas para instituições do Estado, o que torna risível o termo terras da Igreja, usado com muita frequência pelos livros didáticos brasileiros. Os sacerdotes tiveram que suportar não só o serviço pastoral, mas também realizar algumas funções fiscais e de cartório, a realização de registros de nascimentos, elaborar relatórios anuais sobre matrimônios, natalidades e óbitos, informar sobre os impostos sonegados, para lidar com discordantes, ler para a população decretos reais durante os cultos da igreja, cumprir o papel de tabelião, monitorar a lealdade do rebanho. Os sacerdotes eram obrigados a informar a administração dos dissidentes e a propagação de superstições. Note-se que essas responsabilidades do clero não são remuneradas, mas se não forem bem realizadas, haverá punições, não excluindo a corporal. Esses esforços e responsabilidades onerosas não tinham nada a ver com o papel de pastores, pregadores, sacerdotes e muitas vezes eram avessos a essas funções. Também temos o mito que os militares russos eram grandes proprietários de terra e a elite da sociedade. Em 1903, mesmo entre os tenentes generais, apenas 15,2% eram proprietários de terras. Mesmo no grau o mais alto do exército, 58,7% não tinham propriedades. 95% dos coronéis não tinham a posse da terra. Os salários dos oficiais mais subalternos eram menores ou iguais ao salário médio de um trabalhador em São Petersburgo. Um capitão ganhava por mês 43,5 rublos. Convertido e corrigido em dólares, 543 dólares. E em reais, 1.903 reais. Um tenente ganhava 41,5 rublos. Convertido em dólares, 515 dólares. E convertido em reais, 1.804 reais. Um operário ganhava de 21,7 a 60,9 rublos. Convertido em dólares, teríamos 271 dólares e 761 dólares também. Ou em reais, 949 reais ou 2.664 reais.